Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Estamos alegres por vocês estarem aqui. Estamos felizes pelo público que entra pela rede social e nos acompanha através do Facebook e da página do YouTube. E neste momento convido a todos para serenarem, relaxarem, sentarem confortavelmente. O público de casa neste momento também sintonizar com o seu anjo de guarda. E vamos mentalizar Jesus, nosso mestre, amigo e irmão. Agradecidos pela oportunidade de estar aqui na tarde de hoje. Senhor, que possamos receber aquilo que viemos buscar na tua doutrina espírita, na tua doutrina de amor, de fraternidade e de união. E que agora os nossos mentores espirituais desta casa, o diretor espiritual desta oração, nos dê a permissão da abertura do trabalho da tarde de hoje. E que assim seja. E convido o nosso irmão e amigo Volney para a palestra desta tarde. Muito obrigado. Então, uma boa tarde a todos. Que a paz de Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo, Jesus, que é o nosso caminho, modelo e guia, esteja presente sempre com todos nós em todos os dias de nossas vidas. E a nossa gratidão, nessa tarde bonita do dia 30 de outubro de 2021, poder reencontrar os nossos amigos do sábado à tarde, muitos presentes aqui hoje, amigos aí de mais de 30 anos, e a gente só tem a dizer gratidão a Deus por a gente poder se reencontrar aqui na Casa do Bem. O texto da tarde de hoje é do primeiro livro da coleção Fonte Viva, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, e o texto é Dádivas Espirituais, né? Chico, através do nosso querido Espírito Emmanuel. Eu vou ler um pequeno trechinho, depois a gente vai aos comentários, né? Dádivas espirituais. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus 17, 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. As nossas escolhas, em muitos momentos que a gente faz, erradas, são através do nosso livre-arbítrio, né? Uns vão demorar um pouquinho mais, outros vai ser mais rápido, exatamente pela aplicação da prática do bem e o fora da caridade não há salvação. Alguns de nós vão demorar um pouquinho mais para mudar naquela escala de espíritos que fala ali no Livro dos Espíritos, né? Uns vão ser um pouquinho mais rápido, outros vão ser um pouquinho mais lento. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam. Na posição particularizada em que se encontram, mas não barateies o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível, né? Então, esse texto aqui, que é o item 128, ele nos fala, né, que a gente tem que ter prudência. E aí, preparando a palestra, eu lembrei bastante do termo
Orai e vigiai. Orai e vigiai, né? A prudência em que sentido? Nós estamos vivendo uma época do planeta que os falsos profetas aparecem todas as horas, falando uma série de coisas, que o mundo vai acabar ano que vem, vai ser isso, vai ser aquilo. Então a gente tem que ter prudência e tem que ter fé. Ninguém morre antes da hora. Porém, pelas escolhas erradas de nós, as escolhas erradas, os nossos vícios, as nossas escolhas, nós podemos antecipar a nossa ida para a pátria espiritual. Como aconteceu com André Luiz, né, que morre com 40 e poucos anos de idade, em função das suas escolhas, né? A gente acompanha, às vezes, de vez em quando, algumas pessoas que desencarnam um pouco antes do tempo, né? Muitos irmãos nossos, o excesso de bebida, o excesso de comida, a falta de atividade física, o nosso corpo, ele foi feito para a gente usar ele. Foi feito para a gente usar ele. Tudo é perfeito. Deus nos dá uma engrenagem tão perfeita, os aparelhos, as constituições ósseas, células, tudo é perfeito. Desde que a gente saiba usar. Cuidando bem do corpo, ele vai durar bastante tempo. Nós estamos vendo o exemplo aí do Divaldo, né? 90 e poucos anos fazendo bem. Qual é um dos grandes segredos? É a prática do bem. É a prática do perdão. Vai ter provas na nossa vida? Vai. Diariamente tem. Graças a Deus que tem provas. Será que a vida teria graça se às vezes todo dia a gente não tivesse alguma dificuldade para superar, né? Quando a gente olha num sorriso, que nem eu estou olhando aqui para essa menina ali me olhando, linda ali, né? A gente olha ali o renascer da vida. Deus dá em cada criança a oportunidade, e nós passamos por essa fase, de recomeçar através da reencarnação, né? É o recomeço. Exatamente a misericórdia de Deus presente novamente, para a gente ter essa oportunidade da prática do bem, gente, né? O que é o mal? É a ausência do bem. Nós nascemos para fazer o bem. Nós viemos de um pai amoroso, bom, que antes da gente vir para cá, chega a ter até um planejamento da família. De acordo com o merecimento de cada um, a gente tem algumas rusgas, de repente, em vidas passadas. Todos nós temos. Aí a espiritualidade vai colocar de volta naquele lar os desafetos de vidas passadas. Exatamente pela lei do amor, pelo recomeço. E a doutrina é tão perfeita que lá no capítulo 5 do Evangelho ela nos explica sobre o esquecimento do passado. Eu não lembro, nós não lembramos quem é a esposa de agora, quem é os filhos. Está esquecido, existe um véu que acoberta tudo aquilo ali. Exatamente para ter amor, para ter paciência, muita paciência, meus irmãos. Um grande irmão nosso, que desencarnou com 100 anos, e dá para a gente citar o nome dele, o seu Ramiro Ranzi, muitos de nós, aqui hoje, fomos alunos dele aqui nessa casa. Ele dizia assim, quando a gente está muito nervoso, olhem o conselho de uma pessoa experiente. Enche a boca de água e fique fazendo gorgolejo. Quando você estiver mais calmo, volte a conversar com a patroa. Volte a conversar com o filho. Gritar não vai resolver nada. Normalmente quem grita não vai ter razão. Tem que ter bom senso, tem que ter harmonia. Mas os ânimos se alteraram. E lá nas nossas casas, isso acontece em todas as casas. Evangelho no lar, água fluida, daqui a pouquinho nós vamos ter o passe coletivo, a leitura edificante em nossos lares, né? Evangelho no lar a gente recomenda no mínimo uma vez por semana. Mas se alguém quer fazer todo dia, pode fazer todo dia, né? Não tem problema nenhum. Agora, a leitura. Mas acima da leitura, existem os nossos exemplos no dia a dia, de pai, de profissional, de honradez. Perdão.
os exemplos que Jesus veio nos ensinar, né? Ele é tão bom com a gente, tão bom, esse Pai é tão bom, né? Que ele coloca um anjo de guarda à nossa disposição para nos intuir. De vez em quando ele se afasta um pouquinho da gente, porque a gente não escuta. A gente é cabeça dura, né? Às vezes um pai e uma mãe ali está ali orientando, olha, aqui vai dar errado. Mas a gente às vezes é tão teimoso que a gente às vezes prefere a dor do que o amor. Esse é o nosso grande dilema nesse planeta. Muitos de nós preferimos a dor. Essa semana, fazendo uma palestra sobre os tipos de casamento, numa outra casa espírita, né? Lá no livro do Martins Peralva, fala dos 5 tipos de casamentos, no caso, né? E lá fala no livro que todos nós vamos passar pelos 5 tipos até chegar nos transcendentais. E que não existe alma gêmea, existe espíritos que têm um pouquinho mais de afinidade. Mas a gente pode, aquela união, fala no livro Nosso Lar, a maioria das uniões são por resgate puro. Nada impede da gente, pelo amor, pela paciência, transformar aquilo num casamento transcendental. A gente vai aprendendo algumas coisas com a vida, com os cabelos brancos, aqueles que vão caindo. Tem situações que não vale a pena a gente discutir com as esposas. Elas vão ter razão sempre, algumas coisas. Porque elas são mais organizadas do que a gente num monte de coisas. Então, na nossa casa, no nosso ambiente doméstico, a gente vai aprendendo que tem coisas, a gente diz assim, meu amor, como é que tu quer tal coisa? Vai adiantar dizer se a gente quer diferente? Às vezes não. Porque a mulher tem uma sensibilidade maior para algumas coisas. Então, a gente pergunta, vai aprendendo, né? Agora, na família, que é o grande laboratório da vida, tem que ter amor, tem que ter respeito, tem que ter confiança, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita paciência. Reencontram-se ali os desafetos de vidas passadas. Para fazer o que, gente? Evoluir. O amor, paciência. Não é tão bonito a vida em família, gente? Na hora do churrasco, na janta, do almoço. O que está faltando nas famílias? A desestruturação da sociedade. A tecnologia invadiu os lares e as pessoas às vezes não conversam mais como se conversava antigamente. É muito bom a gente resgatar uma prece antes de almoçar, antes de jantar, agradecer. Quem vai desenvolvendo diariamente a gratidão sofre menos. A gente está, às vezes, tomando café da manhã. Quantas pessoas que, às vezes, não têm um café da manhã? E a gente está ali, daqui a pouco, brigando, porque um comeu o pão do outro, um queria o integral, o outro não queria isso, outro queria aquilo. E é o filho que reclama, porque não tem o que queria, não sei o quê. Mas quantos que não tem nem comida para tomar no café da manhã? Então, a gente agradecer aquilo que a gente tem e... lei do progresso, fazer curso, se qualificar. Não adianta reclamar do dono da empresa se eu nunca quero fazer um curso, nunca quero evoluir. Se eu tiver que fazer um treinamento de 1 hora a mais lá na empresa, eu reclamo, eu quero hora extra. Onde é que está a parte da gente? A melhor maneira é a tal da empatia. A gente se colocar, às vezes, num dono de uma empresa, aqui no Brasil, e ele dormir no sábado hoje, e na segunda-feira acordar com um monte de leis diferentes lá. E o coitado contador e advogado tentar decifrar o que tem que acontecer. Esse é o nosso país, que está passando por uma fase de transição, planeta, para um mundo de mais luz, mais tranquilidade, mais serenidade, né? Deus não castigou ninguém com Covid. Nós temos aqui na livraria um livro do Divaldo, que é O Mundo em Regeneração. Ele fala, foi as escolhas erradas que a gente fez. A liberdade exagerada sexual, chegar ao ponto, em algumas festividades, Jesus ser açoitado pelos nossos irmãos das trevas. O governador do planeta Terra sendo humilhado durante uma festa pública, né? Sendo açoitado. Gente, é a mesma coisa a gente desrespeitar a nossa padroeira do Brasil, como foi feita alguns anos atrás, né? E aí a gente já vê alguns exemplos que Deus já nos mostra. A padroeira do Brasil é negra.
mas ainda existe racismo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. O atleta do século é negro, os grandes atletas são negros, mas ainda existe preconceito. Mesmo nós sendo os filhos do mesmo pai, essas dádivas espirituais que Deus nos dá é para a gente respeitar todas as pessoas, ter prudência, ter calma, como fala aqui no início do texto, né? A gente ter muita prudência, na primeira frase fala aqui, né? Ter grande prudência nos atos da vida comum. Por quê, gente? Nós todos somos diferentes. Cada pessoa é diferente. Então a gente tem que respeitar, às vezes, um colega de trabalho que aquele dia não estava bem, que às vezes não está bem, está agressivo, né? O que custa a gente, em casa, quando a coisa está meio conturbada, perguntar para a esposa ou vice-versa: escuta, tu está bem? Aconteceu alguma coisa na empresa? Né? Ir lá dar um beijo na pessoa que a gente ama. Ligar para a mãe, ligar para o pai, né? Então é isso que a gente tem que ir fazendo no dia a dia. A gente orai e vigiai. O orai, quem tem dificuldade às vezes da prece, nós temos aqui no Evangelho o último capítulo que inicia com o Pai Nosso, fazendo comentários, frase por frase do Pai Nosso. Tem preces no banho de dormir, para uma criança que acaba de nascer, prece para alguém que acaba de desencarnar, para afastar os maus espíritos nos momentos de aflições. E vigiar os nossos pensamentos. Muito vigiar os pensamentos, né? E aí vem as leituras e fora da caridade na salvação. E quando puderem, venham estudar com a gente aqui na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Eu agradeço a todos a atenção, essa tarde linda. Que Deus abençoe a volta de todos vocês aos seus lares. Quem passou por alguma dificuldade, alguma doença, não vamos olhar aquilo como uma aprovação, vamos olhar aquilo como uma oportunidade da gente reavaliar e às vezes dar uma segurada na vida da gente. Não vamos se revoltar contra Deus, pelo contrário, agradecer que está vivo e bola para frente. Então nós vamos fazer a prece agora do encerramento e nós vamos fazer o passe coletivo, lembrando sempre, irmãos, que o passe coletivo é o mesmo que a gente tomaria ali quando passaria pela Câmara de Passe. É o mesmo passe. No momento que cada um botou o pé aqui dentro da casa espírita, vocês já estão sendo atendidos pela espiritualidade, né? Mestre Jesus, te agradecemos por essa casa, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por essa obra maravilhosa que usamos há pouco, do Caminho, Verdade e Vida. Te agradecemos pela doutrina espírita, Pai. Te agradecemos pela pedagogia do amor. Nossa gratidão a Jesus, a Deus, aos espíritos de luz que acompanham os trabalhos nessa casa aqui. Que cada irmão que botou o pé aqui hoje na nossa casa, voltem para os seus lares mais alegres, mais esperançosos, tendo sempre fé, pois tudo passa, para aquele que diariamente tenta mudar um pouquinho, tenta ter mais amor. Lembrando que o amor é aquele sentimento puro que cura. Quem ama não adoece. Se nós amarmos como Jesus nos amou e nos recomenda amar o próximo como a ti mesmo, as nossas provas e as nossas dificuldades serão mais amenas, menores, e que Deus possa levar o sorriso aos seus lábios, como a flor que se abre, o perfume da flor, a alegria dos animais, e que Deus abençoe a cada um no retorno aos seus lares. Jesus, como mestre e guia em todos os momentos de nossa vida, e o amor com os nossos familiares, o amor com aquela criança que está ali na nossa casa, voltando, para que juntos cumpramos as nossas missões, planejadas e muitas dessas provas, escolhidas por cada um de nós, como nos ensina a doutrina. Gratidão, Pai, e que assim seja.